Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra poder participar desse primeiro encontro do NEP Brasil, transmitido aqui pela rede Amigo Espírita. O NEP tem uma história longa, uma história cheia de percalços, de desafios, mas também uma história cheia de vitórias, cheia de transformações de muitos corações, cheia de sonhos, sonhos que se realizaram e sonhos que ainda se têm e que movem todos que participam dessa iniciativa, que é o estudo mais sistematizado dos textos do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Em suma, do estudo dos textos bíblicos à luz da doutrina espírita. Então, coube a mim essa honrosa tarefa de fazer a abertura do primeiro encontro nacional dos NEPs. Era para esse encontro ser presencial, mas em função da quarentena, de tudo que nós estamos vivendo, migramos para um encontro online. Mas isso não diminui em nada o idealismo, isso não apaga o carinho, o amor de todos que participam desse projeto, de todos que estão engajados e semanalmente estudam nos seus grupos, nos seus NEPs individuais, estudam o texto do Novo Testamento, fazendo aí, naturalmente, as conexões com os textos da Bíblia hebraica, do Velho Testamento. As minhas palavras de hoje são palavras muito singelas. No primeiro momento é isso que eu queria dizer. São palavras simples, mas palavras que querem resgatar os fundamentos de um estudo bíblico. Então, embora as ideias sejam simples, elas são muito basilares e a gente, com o tempo, é muito comum nós nos afastarmos dos fundamentos, nos afastarmos da base. E isso não pode acontecer. Quanto mais experiência, quanto mais robustez um estudo bíblico, um estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita adquire, quanto mais robustez ele adquire, mais ele precisa ter diante de si as bases, os fundamentos do estudo. Não é? E nós, a primeira coisa que eu queria trazer para a reflexão de todos que estão nos assistindo é que existem várias escolas cristãs. Nós, espíritas, não somos detentores exclusivos do cristianismo. A nossa interpretação espírita não é exclusivista, ela não desmerece outras interpretações de outras escolas cristãs, e nós nem sequer disputamos ser a melhor escola cristã, porque quando nós estamos falando de Jesus e do cristianismo, esse tipo de disputa ele é um pouco sem sentido. Então nós respeitamos todas as escolas cristãs, desde a escola católica até a escola ortodoxa, lá dos primeiros séculos, do século IV, quando a igreja se divide em igreja ortodoxa e igreja romana. Depois, posteriormente, com a reforma protestante e uma multiplicidade de escolas cristãs se formam, pentecostais, protestantismo histórico, os mórmons, os anglicanos. Então, há inúmeras vertentes e nós precisamos compreender que milhares de pessoas, milhares de cristãos, homens e mulheres, se debruçam sobre o texto do Novo Testamento no afã de melhor compreendê-lo, no afã de melhor adaptá-lo às suas vidas particulares, no seu contexto histórico, no seu espaço, no seu tempo determinado. Então, é importante que nós tenhamos essa visão ampla, essa visão
histórica, para que a gente não tenha um pensamento mesquinho, um pensamento estreito a respeito do cristão espírita. Por outro lado, quando nós avaliamos a força interpretativa do Espiritismo no que diz respeito ao Evangelho de Jesus, nós precisamos sim reconhecer que temos muito a contribuir, que nós espíritas temos muito a agregar numa compreensão diferente da figura de Jesus e da figura do Novo Testamento. E como isso é muito fundamental, como isso é muito basilar, eu peço desculpa para revisar isso, para repassar isso. Todas as escolas cristãs têm uma visão de Jesus como um salvador automático. O que significa isso? É como se houvesse um processo de salvação mecânica. E, infelizmente, muitos espíritas pensam assim também. Embora não admitam, no cerne do seu pensamento, há essa concepção de salvação mecânica, né? Então, basta eu ser espírita que está tudo resolvido. Eu já sou espírita, já frequento a casa espírita, não é? Eu me recordo de ouvir várias vezes, né? Muitas vezes, né? Se você não frequenta uma casa espírita, você não é espírita. Né? É curioso, né? Mas não foi essa a definição de Kardec, do verdadeiro espírita. Né? Kardec, ao definir, reconhece o verdadeiro espírita por aquele que toda semana vai à casa espírita. É curioso, a gente precisa tomar cuidado com essas concepções, porque elas aos poucos vão minando os fundamentos da nossa crença, os fundamentos da própria doutrina espírita. Né? Não reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Pela sua transformação moral. Pelo quanto ele melhora, pelo quanto ele se aprimora moralmente. E pelos esforços que ele emprega para lidar, para domar suas inclinações más. Né? Então, a maneira como ele lida com as suas imperfeições, com seus vícios, né? Com as suas contradições, com as suas idiosincrasias. Não, isso é que define o verdadeiro espírita. Mas, para outras escolas, que alimentam uma concepção de salvação mecânica, basta você ingressar naquela religião, naquela escola cristã, e esse ingresso, geralmente, ele se dá por um ritual de batismo ou coisa que o valha. A pessoa se submete àquele ritual, ele ingressa naquele grupo religioso e está resolvido o problema dele, não é? Infelizmente, como eu disse aqui, muitos espíritas estão alimentando essa concepção. Então, se eu me tornei espírita, eu frequento a casa espírita, está resolvido o problema moral do meu espírito imortal. Será? Será? Será que está resolvido o problema moral? É duvidoso. Né? Então, essa é a concepção de salvação mecânica. Nessa salvação mecânica, em que eu participo de um ritual, ingresso num grupo religioso, qual que é o próximo passo? Adorar Jesus. Então eu preciso adorar Jesus como um salvador, como aquele que opera, como aquele que é o detentor da salvação mecânica. Então eu adoro Jesus e acabou. E a gente também enxerga essa postura dentro do movimento espírita. Então as pessoas acreditam que, por elas falarem amado Jesus, mestre Jesus, que Jesus nos abençoe, esses chavões, essas frases, esse vocabulário, ela se esconde atrás desse vocabulário. Então, mesmo que a intenção dela seja denegrir, mesmo que a intenção dela seja perseguir, mesmo que a intenção dela seja excluir, mesmo que a intenção dessa pessoa seja difamar o outro, ela se esconde por trás de palavras doces e bonitas como meu amado Jesus, mestre Jesus, que Jesus te abençoe, estou orando para Jesus
te iluminar, te proteger, não é? Então, se esconde atrás desse vocabulário farisaico. Farisaico. Né? Então, isso também é muito comum de acontecer. Acontece que a verdadeira proposta da escola cristã espírita é outra. A verdadeira proposta, o propósito do espiritismo na Terra, qual é? Então, se alguém nos perguntar, digamos que você vai participar de um programa de entrevista e alguém te pergunte assim, a queima-roupa, qual é o propósito do espiritismo na Terra? E nós teremos, então, que abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, no item 3, que fala do homem de bem. O homem no sentido de espécie humana, no sentido de ser humano, de Homo sapiens. O ser humano de bem. Então, qual é o propósito do Espiritismo na Terra? Formar seres humanos de bem. Formar seres humanos dentro de um escopo moral. Qual é esse escopo moral? Qual é esse conjunto de virtudes morais propostas pelo Espiritismo para a formação do homem de bem? Está lá, magistralmente resumido, no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um elenco de virtudes morais que nós devemos buscar, que nós devemos implementar na nossa individualidade, na nossa vida cotidiana, para que nós nos tornemos seres humanos de bem, homens de bem, não é? Homens de bem. Bom, essa base moral, diz Kardec já na introdução, ela é uma base moral isenta de dogmas. Essa base moral, ela nos permite dialogar com budista, com muçulmano, com judeu, com alguém das religiões de matriz africana, nos permite dialogar com a escola protestante, com a escola católica, com qualquer pessoa. Porque essa base moral presente no Evangelho segundo o Espiritismo, ela não é uma base moral para espíritas. Ela é uma base moral para seres humanos. Para seres humanos. Para a espécie Homo sapiens. Para os seres humanos. Portanto, toda essa volta que eu estou dando aqui, me desculpem, né? Falando coisas que vocês já sabem, é para dizer que quando eu fundo um NEP e quando eu participo de um NEP, qual é o propósito de um NEP? Qual é o propósito de um NEP? De um núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho. Pesquisa no sentido de estudar, de abrir livro, de olhar na internet, de abrir mapa. É esse sentido de pesquisa, né? Muita gente acreditou que a pesquisa que está lá no NEP é a pesquisa acadêmica de mestrado, doutorado, mas aí já é uma interpretação mal intencionada, né? Mas se a gente faz uma interpretação pura, pesquisar é o que a criança faz, né? A professora fala, pesquise sobre os índios. Aí a criancinha vai lá e olha na internet, olha nos vídeos. É esse o sentido, para pesquisar, não é? Aí Jesus saiu de Cafarnaum e foi para Nazaré. Onde que fica Cafarnaum? Onde fica Nazaré? Você vai ter que olhar no mapa, você vai ter que pesquisar, não é? Então esse é o sentido do nome NEP. Um núcleo por quê? Porque é uma atividade feita em comunidade,
é uma atividade feita entre vários corações que se amam, que se respeitam e que querem o mesmo propósito, querem o mesmo resultado. Que resultado é esse? Qual é o propósito de um NEP? O propósito de um NEP é a formação do homem de bem. Esse é o propósito do NEP. Não faz sentido existir um NEP cujo propósito seja apenas adquirir conhecimentos geográficos sobre o Novo Testamento. Isso não faz sentido. Não faz sentido um NEP cujo propósito seja adquirir conhecimentos históricos sobre Jesus. Não é? Não faz sentido existir um NEP cujo propósito seja discutir questões místicas sobre a natureza de Jesus ou sobre a natureza do corpo de Jesus. Isso não faz o menor sentido. Isso não é o propósito de um NEP. Como não faz sentido existir um NEP para que as pessoas fiquem decorando versículos bíblicos e repetindo como se fossem um papagaio. Repetir versículos bíblicos como se fossem papagaios. Então, o propósito de um NEP é a formação do homem de bem. Então, o que isso significa? Um membro do NEP, um participante do NEP, ele precisa estar inserido num processo individual de transformação moral. Porque reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, verdadeiro espírita e verdadeiro cristão, reconhece pela sua transformação moral. Então, se o estudo e a pesquisa do Evangelho não estão produzindo, em algum grau, a minha transformação moral, eu não estou aproveitando o NEP. É importante dizer isso. São palavras difíceis de serem ditas, mas elas precisam ser ditas. Então, o NEP precisa contribuir para a minha transformação moral. Mais ainda, ele precisa contribuir para a minha educação moral. E educação moral é formação de caracteres novos. Então, tá lá os caracteres. Os caracteres estão lá. Afabilidade, doçura, obediência, resignação, humildade, fé em Deus, fé raciocinada, bom senso, aliança da ciência com a religião. Os princípios morais estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Estão lá elencados. Agora, eu estou formando esses caracteres morais? Eu estou nesse processo de formação de caracteres morais? Então, essa é a pergunta que todo participante de NEP deve se fazer. Não é fazer para o outro, é fazer para si mesmo. Deve fazer para si mesmo. Eu estou formando novos caracteres morais? Eu estou caminhando em direção a me tornar um verdadeiro homem de bem? E aqui vem a síntese, e eu termino com ela, para ver se dá tempo de fazer alguma perguntinha, rapidinho. Eu termino com a síntese que está na Alcione. Alcione, então, no livro Renúncia, ela divide essa aproximação mental e do sentimento, que é, ao mesmo tempo, intelectual e emocional do Evangelho, ela divide essa aproximação em dois grandes núcleos. O núcleo da compreensão e o núcleo da aplicação. Então, o núcleo do conhecer e o núcleo do agir. Conhecer e agir. Então, isso tem que estar integrado. No conhecer, ela diz, a mensagem do Evangelho precisa ser conhecida e meditada. O que significa isso? Eu preciso pesquisar, preciso olhar no mapa, preciso olhar a história, geografia, nomes, versículos,
passagens. Eu preciso conhecer. Não é? Um cristão que não sabe onde está o Sermão da Montanha, Deus me perdoe. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Né? Um cristão que não sabe quantas cartas eu tenho de Paulo no Novo Testamento, tem alguma coisa muito grave. Tá, tem alguma coisa errada. Então, preciso conhecer. Mas depois, esse conhecimento precisa se transformar em reflexão profunda, em meditação. Porque aí eu olho para a vida, olho para o Evangelho, comparo, olho para mim, eu medito, eu reflito, eu entro num processo de introspecção. Quando eu conheço e medito, eu adquiro a compreensão do Evangelho. A compreensão do Evangelho. Que é, perceba, compreensão é diferente de conhecimento intelectual. Porque conhecimento intelectual eu vou no Google. Né? Se fosse só um conhecimento intelectual, bastava o Google. Você digita lá no Google e ele vai ter muito mais conhecimento do que você. Mas não é isso, né? Então não adianta eu ficar citando versículo, citando passagem, agindo como se eu fosse um papagaio citando textos de cor. Isso aí o Google faz, não é? A Siri, a Alexia, os programas de inteligência artificial fazem isso. Ficam repetindo como se fossem papagaios. Né? Não é isso. Então, o meditar aí é que esse conhecimento ele precisa se transformar em compreensão da vida. Ele precisa se transformar em compreensão do ser humano. Aí eu tenho a compreensão. Agora vem a outra parte, que é a parte da ação, do agir. E o agir começa por onde? O primeiro agir é o agir dentro, que é o sentir. A primeira ação que eu tenho que fazer não é uma ação fora, é uma ação dentro de mim. Então, sentir o Evangelho é, eu olho para mim e digo assim, meu Deus, será que a minha fala tem doçura? Será que a minha fala tem afabilidade? Então, se não tem, eu vou precisar agir dentro de mim. Agir no meu interior. Para aproximar o meu mundo íntimo do mundo do Evangelho, do Cristo. E depois dessa mudança de padrão emocional, depois dessa mudança de padrão do sentimento, eu, concomitantemente, trabalho padrões de comportamento, padrões de ação. Aí eu vou me perguntar o seguinte, como eu me comporto nas redes sociais? Como eu me comporto na minha família? Como eu me comporto na sociedade? Como eu me comporto dentro do NEP? Dentro do NEP, como é que eu me comporto? Dentro da casa espírita, como que eu me comporto? Na minha vida profissional, como é que eu me comporto? Profissionalmente falando, porque não há divisórias. Emmanuel esclarece lá no prefácio do Caminho, Verdade e Vida. Não há divisórias entre o templo e a oficina. A terra inteira é seu campo de trabalho e seu altar de adoração. A terra inteira. Então, quando eu vou lá para o fórum, eu estou no altar. Lá no fórum, eu estou estudando o Evangelho. Eu estou praticando o Evangelho dentro do fórum. Não tem linha divisória. Não é? E aí eu tenho a mudança comportamental. E eu tenho, então, o conhecer e o agir nesses 4 passos dados pela Alcina. Amigos queridos, essas singelas palavras, vocês já sabem isso, eu estou aqui só repetindo, né? Mas é importante a gente voltar para os alicerces, né?
É importante a gente nunca tirar os olhos do propósito, nunca tirar os olhos da finalidade, do por que que eu estou fazendo isso. Por que que eu estou fazendo isso? Porque senão a gente se perde nos meios, a gente se perde nos instrumentos, porque perdeu de vista o propósito, porque perdeu de vista o destino onde a gente quer chegar, não é? Eu vou abrir para perguntas aí, né? A Elis Lima está dizendo, será que essa reflexão da Alcione, ela tem a ver com algum aspecto metodológico? Elis, com certeza. É uma metodologia, né? Esses passos da Alcione é uma metodologia. Então, o que ela está dizendo? Quando eu estou me comportando na minha profissão, na minha família, no meu relacionamento, na casa espírita, me comportando de acordo com o Evangelho, eu também estou estudando o Evangelho. Não é? Porque só entende verdadeiramente o Evangelho quem o vive. Quem mais compreende o Evangelho é quem mais o vive. Não é quem mais repete versículo ou passagem. Não é esse que conhece mais o Evangelho. Então tem uma metodologia aí, né? Tem uma metodologia. O Tiago Castro está perguntando, Haroldo, fala um pouquinho sobre os cuidados no estudo referente à tradução. Tiago, eu acho que o cuidado, assim, para ficar mais simples, né, é que a gente não use apenas uma tradução. Né? É importante dizer isso. Nós somos espíritas, portanto, a nossa fé é raciocinada. Então, aí eu não tenho que ficar idolatrando o tradutor, idolatrando tradução. O ideal é ter mais de uma tradução. Não é isso? O ideal é eu olhar várias traduções, comparar, não é? Sentir ali como que a diferença de uma para outra, e eu não me apegar a detalhes de palavras, que esse é um perigo, né? Às vezes a pessoa fica um mês estudando uma palavra que, na verdade, essa palavra não existe no texto original. Então, precisa tomar cuidado com isso e ter uma compreensão mais ampla, olhando várias traduções, para a gente poder ficar amparado. Né? Mais alguma pergunta? O pessoal está colocando aí. Tem só mais 2 minutinhos. Se tiver mais alguma. Haroldo, qual que é o cuidado nas fontes de pesquisa? A pergunta da Raquel Macedo. Raquel, eu acho que é assim. A gente deve evitar, eu sempre penso isso, evitar fontes místicas. O que eu chamo de fontes místicas? Fontes místicas é aquela que, assim, você está com a passagem do Evangelho, aí a passagem do Evangelho diz assim, e Jesus subiu no Monte Tabor e conversou com Moisés e Elias. Aí você vai lá numa fonte estudar o Evangelho, aí o sujeito começa assim, na verdade, não era Moisés e Elias. Aí eu já fecho o livro, eu nem leio. Eu nem leio isso. Eu nem leio. Não é? Porque se eu tenho uma fonte de estudo que quer mudar o texto do Evangelho, eu nem leio. Porque o que é isso? Um novo evangelista? Ele quer reescrever o Evangelho? Percebe? Né? Então, esse é um critério para mim fundamental. Né? As fontes de pesquisa, elas são fontes confiáveis quando elas usam a fé raciocinada. Então, tem que ter uma pitada de história, tem que ter uma pitada de geografia, tem que ter uma boa dose de bom senso, uma boa dose de pé no chão, porque senão fica difícil. Né? Porque aí eu entro num terreno da subjetividade que você não tem como comparar. Não tem como comparar. Né? Se entra num terreno muito especulativo, como é que eu controlo? Como é que eu controlo? Né? A verdade é que, e aí nós temos que ter humildade. Temos que ter humildade, porque tem grandes pesquisadores do texto do Evangelho
E nós precisamos ler esses pesquisadores, a gente precisa da contribuição desses estudiosos para eu não ficar estudando o evangelho apenas nessa dimensão. Ah, porque um espírito falou que é, então... Né? Tem que ter um cuidado com isso, né? Cuidado sério com isso. Então, assim, bom senso, prudência, eu acho que é o vital aí nesse processo das fontes. Né? Mais algum? Eu acho que nosso tempinho acabou. Né, Rafael, né, Gustavo? O tempinho acabou. Esperar eles voltarem aqui. Prontinho. Queridos, então eu queria me despedir. Hoje vocês vão ter todos nós vamos ter um dia muito especial, uma programação dinâmica, e daqui a pouco vem o Saulo aí, que esse dia possa ser abençoado e que a gente possa absorver a contribuição de cada um dos que vão falar, porque isso é que é gostoso do NEP, várias vozes, muitas perspectivas, vários olhares, é isso que engrandece o nosso espírito, não é mesmo? Então, um beijo grande, muita paz para todos vocês.